A paz do Senhor, meus amados, como vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão, onde aqui pregamos a palavra do Senhor. Meu nome é Kleber. Muitos irmãos têm nos perguntado de qual igreja fazemos parte. Irmãos, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tá? Para aqueles que ficam nos perguntando, sempre tem um ou outro, que nos pergunta. Nós somos da Assembleia de Deus, mas lembrando para os irmãos que esse canal Papo Cristão, ele não tem vínculo com a Assembleia de Deus. Aqui não é a opinião da Assembleia de Deus, tá? Aqui nós pregamos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem revelado aos nossos corações, tá bom? Que Deus possa abençoar você e sua família. Antes de começarmos aqui a falar sobre a palavra de Deus, quero pedir que nos ajude, se inscreva no nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem precisa, com quem tem dúvida, com quem precisa aprender um pouco mais da palavra de Deus, para que as pessoas venham tirar suas dúvidas, venham ter uma outra opinião diferente daquela que você tem, tá bom? Nos ajude a levar a palavra do Senhor. Amados, nessa tarde queremos falar sobre dízimo. Afinal de contas, o que você tem aprendido sobre dízimo na sua igreja? E o que diz a Bíblia Sagrada sobre dízimo? Você já parou para ler esse assunto? Você já parou para ver o que está escrito nas Escrituras Sagradas? Se você é obrigado ou não? Se está escrito que você tem a obrigação de você levar o dízimo ou não? Porque ouvimos muitas teorias a respeito desse assunto. E hoje aqui eu quero esclarecer para você e te dar algumas referências bíblicas de onde está escrito dízimo na palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, meus queridos. Primeiro, lá em Gênesis 14, 20, você vai ver que Abraão, ele entrega o seu dízimo a Melquisedeque. Abraão, ele sai para uma guerra e ele vence a guerra. E quando ele volta, ele dá o seu dízimo para Melquisedeque. Ali, quando ele reconhece que foi abençoado por Deus e também por Melquisedeque, que o abençoa, ele dá o seu dízimo para ele. Você pode ver também no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 20, 21 e 22, que Jacó faz um voto a Deus e também dá o seu dízimo. Você pode ver que uma viagem que ele faz, ele pede que se Deus o abençoe, não deixando faltar comida, mantimento, roupa, ele dará o dízimo. Porém, aqui a Bíblia não diz a quem Jacó deu o seu dízimo, tá bom? Ela não deixa claro isso para quem que ele deu o seu dízimo. E aí você pode observar que mesmo antes da lei, o dízimo já era praticado, porque a lei ele está em Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, quando Deus determina o dízimo. Então, até então, esses homens de Deus, eles deram o dízimo de livre e espontânea vontade. Isso, nas regras da hermenêutica, você pode aprender quando uma situação ela é descritiva, quando a pessoa está apenas narrando, descrevendo um fato que aconteceu, ou quando ela é normativa, ou seja, quando ela é uma norma, ela é uma regra, é um mandamento, é algo que Deus mandou você fazer. E você pode ver que nessas duas passagens de Gênesis, ela não é uma norma, ela é um texto descritivo, apenas está sendo narrado o que aqueles homens fizeram, o que eles praticaram, diferentemente da lei, que é quando Deus determina o dízimo, tá? Você pode ler lá, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, em várias passagens você vai ver que Deus determina o dízimo. Você pode ver em Números 18, 20, que Deus chama Arão e diz a Arão, quando vai dividir as terras, para cada tribo ele dá uma porção de terra, porém para a tribo de Levi, os levitas, ele diz: Arão, na terra herança nenhuma terás, porque eu, o Senhor, sou a tua herança. Ali Deus está fazendo a Arão, a tribo de Levi, uma promessa. Então, você pode ver em Deuteronômio 26, 12, tem o dízimo do terceiro ano,
Em Deuteronômio 14, 28, tem o dízimo no final da colheita. Existem vários dízimos diferentes na Bíblia Sagrada, e não só aqueles 10% que a gente escuta falar na igreja. Mas no Velho Testamento, Deus ele determinou alguns tipos de dízimo diferentes. Aí você me pergunta, e para que era esse dízimo? Para que era destinado no Velho Testamento? Amados, no Velho Testamento, o dízimo ele tinha inúmeras funções. Ele era determinado para várias situações. Ele era determinado para o sustento das viúvas, o sustento dos órfãos. Ele era para a manutenção do templo, o sustento dos levitas. Lembre-se o que eu acabei de ler para você em Números 18, 20. Todas as tribos tinham porção de terra, mas a tribo de Levi não. Então também era para o sustento deles. Por quê? Porque eles não tinham terra para poder trabalhar. Eles se dedicavam às coisas do templo e eles precisavam se alimentar, né? E o dízimo ele era concentrado sempre no templo. Todo dízimo era recolhido, o povo levava no templo. Porém, quando passamos do tempo da lei, você que já leu um pouco a Bíblia, você sabe, chegando ali na monarquia, Saul, Davi, Salomão e alguns outros reis que estiveram em Israel, quando Israel foi dominado por alguns povos, os assírios, você lembra da Babilônia, Nabucodonosor, você pode lembrar os persas, os medo-persas, quando eles foram dominados, o templo foi destruído. Você lembra que Nabucodonosor destruiu o templo lá em Jerusalém e profanou as coisas do templo. Ali, a questão do dízimo, ela ficou meio que em segundo plano, porque eles não tinham mais um templo. A religião judaica, ela é concentrada no templo, então eles não tinham onde levar mais essas ofertas, porque o templo foi destruído. E aí, você pode ler que o povo de Israel ficou só na Babilônia 70 anos, ou seja, aquela geração que entrou na Babilônia acostumada a levar o seu dízimo, a ofertar ao Senhor, ela já não existia mais. Ali eram os filhos dos filhos deles, porque só lá eles ficaram 70 anos. As pessoas que entrou com 40, com 50, 70 anos depois já tinham morrido. Os que entrou com 20, 30 também já tinham morrido, porque já estava com 90, 100 anos. Então, nasceu-se outra geração, que não estava acostumado com o templo, não estava acostumado com o dízimo. E aí você pode ver que quando o Império Persa, Ciro, começou a facilitar a ida do povo de Israel para Jerusalém, você pode analisar isso em Neemias, você pode ver isso em Esdras, Ageu, Zacarias. O povo volta para Jerusalém e começa a restaurar as suas casas, começa a restaurar a sua vida. E aí que o profeta Ageu chama o povo de volta, ele adverte o povo, assim como Malaquias também, lá em Ageu, no capítulo 1. Seria interessante que você lesse o livro de Ageu, porque é um livro que muita gente não, é um livro meio que desconhecido. Por quê? Porque muita gente não se interessa em ler Ageu. As pessoas lêem muito os evangelhos, lêem as passagens de Davi, Salmos, os livros de Moisés, mas Ageu, lá fala bastante sobre esse tema. Você que tem interesse, é interessante você ler. No primeiro capítulo de Ageu, seria interessante você ler o capítulo inteiro, mas apenas peguei uns versículos de referência para que você veja o que diz a palavra do Senhor. O profeta Ageu, ele se levanta para advertir o povo, para trazer de volta o povo. Veja no capítulo 1, versículo 4: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta fica desolada? Esta é a casa do Senhor. Então veja bem aqui, o profeta está dizendo: enquanto vocês habitam em casas lindas, maravilhosas, reformadas, a casa do Senhor está desolada, está destruída. Por quê? Porque o povo, eles não tinham o hábito de levar o dízimo. Eles não levando o dízimo, os sacerdotes não tinham como reformar, como cuidar da casa do Senhor. Veja, no versículo 6 de 1 Ageu: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece,
E o que recebe salário, recebe para manter num saco furado. Veja, o versículo 9: esperastes o muito, mas recebeis o pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei como um assopro, por causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis, cada um de vós para a sua própria casa. Amados, aqui nós já podemos ver que não é um texto descritivo, aqui é um texto normativo. Aqui ele está dando uma norma, e não só isso, ele está mostrando as consequências de desobedecer a norma do Senhor, que é trazer o dízimo para a casa do tesouro, como está lá em Malaquias 3:10, no versículo 8 ao 12, você pode ver isso também. Aqui já não é um texto descritivo, aqui é uma norma, aqui Deus já está os advertindo, chamando para que eles voltem para o Senhor, para que eles tragam os dízimos para a casa do tesouro. Esse texto de Malaquias 3, 8, 9, 10, o capítulo inteiro seria legal na sua casa você ler para você entender. Veja bem o que está escrito nesses versículos. Roubar o homem a Deus? É uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Veja bem, aqui ele pergunta e ele mesmo responde. Versículo 9: vós sois amaldiçoados com a maldição, porque me roubais. Sim, vós, toda esta nação. Por quê? Porque toda aquela nação, eles não estavam mais acostumados a levar os dízimos para a casa do tesouro. Eles não estavam, eles tinham perdido esse costume. Veja o versículo 10, que é um versículo que todo mundo conhece, é um versículo mais conhecido quando falamos a respeito de dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Quando você lê esse texto aqui de Malaquias, você vê que ele não é um texto descritivo, ele é um texto normativo, ele é uma regra, uma norma que Deus está dando ao povo, tá bom? Isso é no Velho Testamento. Agora vamos no Novo Testamento. O que está escrito no Novo Testamento sobre dízimo? Porque nós ouvimos muitas igrejas falar de dízimo, de ofertas, mas o que diz a Bíblia Sagrada? O que diz o Velho Testamento? Há sempre um confronto de igrejas, de religiões, falando, não, mas dízimo está no Velho Testamento, não está no Novo Testamento, não podemos confundir essas coisas. Pois bem, vamos lá entender o que diz a Bíblia no Novo Testamento. Mateus 23, veja o que está escrito. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Amados, aqui é Jesus que está falando. E aí, aquela velha pergunta, aqui é um texto descritivo ou é um texto normativo? E para quem ele está falando isso? Veja, é Jesus Cristo falando. Amados, observa que esse texto é um texto normativo, não é um texto descritivo. Aqui, Jesus está falando para quem? Veja o início do versículo. Ai de vós, escribas e fariseus. Então ele está falando para quem? Os escribas e os fariseus. E ele está dizendo, vós dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que é mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer. Presta atenção na última parte do versículo. Sem omitir aquelas. O que é aquelas que ele está dizendo aqui? Veja, o dízimo. Então você deveis ter fé, misericórdia, praticar a justiça, mas você não pode esquecer do dízimo. Isso é Jesus falando.
Aí você me diz, o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele não começa o Novo Testamento no nascimento de Jesus. Por isso que eu sempre digo para o pessoal, gente, vamos ler, vamos entender, vamos estudar a Bíblia. Quando você vê lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 17, leia a sua Bíblia depois. O que está escrito lá? Porque um testamento não tem valor, senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador viver. Então veja bem, Jesus, ele viveu no Velho Testamento, ele não viveu no Novo. Leia, entenda o que está dizendo. O Novo Testamento, ele começa na morte de Jesus e não no nascimento. Então Jesus, ele viveu no Velho Testamento, para que você possa entender isso na sua casa, porque muita gente confunde isso. O Velho Testamento, ele termina na morte de Jesus, ali começa o Novo Testamento, tá bom? Em Atos 2, 45, você vai ver o que os novos cristãos faziam, os apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 45, veja, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então veja bem, eles vendiam as suas propriedades, os seus bens. Aqui eu não estou dizendo para você venda, não, muito pelo contrário, você tem que dar aquilo que você sente no seu coração, na igreja. Mas só em esse versículo de Atos 2,45 você já pode observar que o dízimo no Novo Testamento, ele é bem superior àqueles 10% do Velho Testamento. Então aqui eles davam de livre e espontânea vontade, porém esse livre e espontânea vontade era muito superior do que os 10% do Velho Testamento. Veja lá em Atos capítulo 4, verso 34, 36 e 37 o que está escrito, para você que tem dúvida. Pois não havia entre eles necessitado algum, versículo 34, porque todos possuíam terra e casas, vendiam e traziam o preço que vendia e depositavam aos pés dos apóstolos. Aqui não precisava eles cobrar 10%. Eu fico chateado quando eu vejo pastores cobrando 10%, quando eu vejo pastores indo em casa de irmãos buscar 10%. Porque veja o que diz a palavra do Senhor, o versículo 36 de Atos, no capítulo 4. Então José, chamado apóstolo Barnabé, que quer dizer filho da consagração, levita natural do Chipre. Veja bem, a história de um homem, certo? Olha o versículo 37. Possuindo um campo, vendeu, trouxe-o o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Você entendeu? Então aqui, amado, os novos cristãos, eles davam de bom grado, eles davam de todo o seu coração, e não era só 10%. Então, quando você vê as igrejas falando, pode ou não pode dar o dízimo, tem que dar ou não tem que dar, afinal de contas, não. O Novo Testamento, ele não nos obriga a dar o dízimo. O Novo Testamento, ele pede que você dê de todo o seu coração. Você dê o dízimo de acordo com o que você pode, de acordo com o que você sente no seu coração. Veja, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a história de Safira e Ananias. É a história mais conhecida, talvez, quando falamos de dízimos e oferta no Novo Testamento, é a de Safira e Ananias. Muitas pessoas questionam, mas eles deram o dízimo e morreram. Não, amado, eles não deram o dízimo porque eles morreram. Inclusive o apóstolo Pedro diz isso. Ananias, Safira, é seu, você vendeu. Você não precisa trazer o dízimo, porque eles combinaram uma história e trouxeram parte do dízimo. Eles morreram não porque eles trouxeram parte do dízimo, não, eles morreram porque eles mentiram para o Espírito Santo. Veja lá o texto, leia o capítulo inteiro de Atos 5 que você vai entender. Safira e Ananias, eles não morreram porque eles omitiram parte do dízimo, porque eles trouxeram só uma parte para os apóstolos. Não, eles morreram porque eles mentiram para o Espírito Santo. Tá bom? Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, veja o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo também fala sobre dízimo. Eu estou
aqui dando essas referências bíblicas para você, para que você tenha entendimento e saiba que você deve sim levar o seu dízimo para a igreja, você deve sim ofertar à igreja, até porque, como que a igreja vai manter as portas abertas se você não levar a sua oferta, se você não levar o seu dízimo? Sabe o que deixa a gente chateado? A gente que, quando eu digo a gente, eu falo a gente que estudou um pouco a Bíblia, que tem um entendimento da Bíblia Sagrada, que já fez teologia, que tem um certo conhecimento, são quando você vê homens que se dizem serem de Deus, exigindo de pessoas que não têm conhecimento, pessoas leigas, pessoas que não sabem nem mesmo ler e escrever. São pessoas que acreditam no que elas dizem. O Novo Testamento, ele não te desobriga de levar o dízimo e oferta para a igreja, mas ele também não te obriga, ele deixa em aberto para que você leve voluntariamente, para que você possa ofertar à igreja. Em 1 Coríntios 16, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: ora, quanto à coleta para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei à igreja da Galileia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não faça coleta quando eu chegar. Então veja o que Paulo diz: cada um faça de acordo com o que propôs no seu coração, com o que você puder. Amados, você não pode jamais deixar de pagar sua conta de água, de luz, para dizimar a igreja. Dizimar não, né? Dizimar é acabar, para você dar o seu dízimo para a igreja. Não, não é isso. Deus, ele não requer esse sacrifício de você, que você tire dos seus filhos, que você tire da sua família, aquilo que você não tem. Deus, ele está vendo, ele compreende, não é isso. Amados, em 2 Coríntios, versículo 8, capítulo 3, veja o que Paulo diz: porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, dei voluntariamente. Entenda o que o apóstolo de Cristo está falando: dei voluntariamente. Eu sempre falo aqui no nosso canal, amados, estude a Bíblia, não somente acredite naquilo que as pessoas falam para você, busque referências, leia, tenha entendimento, porque hoje tem muitas pessoas no mundo de má índole, que quer apenas aquilo que você tem. Vamos lá, em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Então você tem que dar com alegria. Você tem que dar a Deus porque você sentiu no seu coração de levar para a igreja. Não porque está sobrando, você está levando porque está sobrando. Não, você tem que levar com alegria. Tem muitas igrejas que pagam aluguel. Tem muitas igrejas que pagam a conta de luz altíssimas, porque elas têm ar-condicionado. Tem muitas igrejas grandes que precisam pagar as irmãs para que limpe a igreja. A igreja tem inúmeras dívidas que precisam ser pagas, contas mensais que precisam ser pagas também. E como essas contas serão pagas se não for com dízimos e ofertas? Eu sei que esse tema ele é muito controverso, muita gente concorda, outros não concordam. Eu peço a você que, se você tem uma opinião diferente da nossa aqui, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua opinião, mas eu já quero pedir para você que deixe com referências bíblicas, por que você não concorda ou por que você concorda, se você está de acordo ou não. Respeitamos a sua opinião, um direito seu, mas deixe com referências para que possamos também entender o seu ponto de vista, tá bom? Meus queridos, essa foi a palavra que Deus colocou em nossos corações hoje, para que venhamos a sanar algumas dúvidas que você tenha a respeito do dízimo e das ofertas alçadas à casa do Senhor. Amados, compartilhe esse vídeo, nos ajude a levar a palavra do Senhor e que Deus te abençoe, você e sua família. Amém?